Atenção! Este vídeo tem spoilers. Críticos de arte podem ser profissionais bem mal vistos por muita gente. E convenhamos, o próprio cinema não ajudou muito nisso, tendo retratado com certa frequência críticos de arte como seres mesquinhos, snobs e desprezíveis. A não ser que estejamos falando da obra-prima da Pixar chamada Ratatouille. Claro, num primeiro momento pode parecer que esse é mais um filme que retrata críticos de maneira estereotipada graças a Anton Ego, o sombrio e exigente crítico gastronômico que julga a comida de Remy. Mas quando chegamos no final, Ratatouille nos surpreende e mostra que essa é, na verdade, uma das mais belas e profundas reflexões cinematográficas sobre o trabalho da crítica de arte. Last night I experienced something new. An extraordinary meal from a singularly unexpected source. O retrato que Ratatouille faz dos críticos a princípio não parece ser nada inovador, porque tudo nessa história foi feito para nos indicar que Anton Ego é o grande vilão do filme. A começar pelo sobrenome do personagem, que já deixa bem claro que o antagonista é sinônimo de egocentrismo. Mas a Pixar vai além e usa vários detalhes para também traduzir visualmente que esse crítico é uma ameaça. Basta ver o design do Ego. Ele é anguloso e esguio, nos remetendo imediatamente aos clássicos vilões dos filmes animados. Sem contar que a estatura, as olheiras profundas e a aparência pálida estão lá para nos fazer pensar em algo como um vampiro. Até mesmo o cenário do escritório do Ego é usado para vilanizar ele. Se você reparar, a máquina de escrever dele é uma discreta caveira. E em seguida temos esse plano de cima, que mostra claramente que o recinto tem o formato de um caixão, o que só reforça a imagem de vampiro, como se Ego fosse um parasita que suga a energia criativa de quem ele critica. Sem contar os pequenos truques de direção usados para passar a imagem de que o Ego deve ser temido. Por exemplo, as cenas em que a aparição do crítico mais causa um impacto são filmadas com um contra-plongé, ou seja, um ângulo visto de baixo para cima. Isso não é à toa. O contra-plongé frequentemente é usado para dar a impressão de que um personagem é ameaçador, ou então de que ele é poderoso, que é ele quem está no controle da situação. Uma técnica que combina perfeitamente com a forma como o rosto do Ego é frequentemente iluminado por baixo, como quem coloca uma lanterna embaixo do queixo para parecer assustador. Tell him to hit me with his best shot. Mas não é só uma questão de visual. O comportamento de Ego durante quase todo o filme é o de um vilão mesmo. E assim, Ratatouille já faz um discurso sobre o trabalho do crítico. E o que a postura do Ego nos ensina sobre crítica? Bom, primeiro vamos ver o que tem de errado na abordagem dele. Em primeiro lugar, é problemática a forma como o Ego se posiciona automaticamente como um adversário do artista que ele vai julgar. Sua visão é a de que ele precisa ser hostil ao artista. E ele faz isso de uma posição de superioridade. Graças à sua enorme soberba, Ego sente que os chefes de cozinha precisam se provar para ele, como se fosse obrigação desses profissionais agradar o gosto dele. Até a escolha de palavras do Ego revela que, para ele, os chefes são quase subalternos ao seu trabalho. Tell your chef Linguini that I want whatever he dares to serve me. Tudo isso é reflexo do que me parece ser o maior problema do Ego. A obsessão dele com a persona que ele construiu, com a reputação que ele forjou de ser um crítico exigente e temido. Vamos relembrar rapidinho as motivações dele. Ego foi o crítico que arruinou a reputação do restaurante Gusteau's após escrever uma crítica negativa do lugar. E anos depois, o restaurante começa a brilhar novamente graças às comidas de Remy. E quando o Ego descobre isso, qual é a motivação dele em retornar ao Gusteau's? Com certeza não é um interesse genuíno em experimentar a comida. O que ele realmente quer é voltar e mostrar para todo mundo que não, o Gusteau's continua sendo uma decepção. Ou seja, o que realmente move o personagem não é a sua paixão pela comida, mas sim sua obsessão em se manter como o dono da palavra final, em mostrar que ele nunca deve ser contrariado. Esses comportamentos do Ego são um contra-exemplo de como deve ser o trabalho de um crítico. Porque um bom crítico é, na verdade, uma pessoa muito mais interessada na arte em si e não tão fixado em sua imagem pública ou na sua reputação como um ser acima da arte. Só que isso não quer dizer que a gente não possa tirar lições positivas sobre crítica a partir do comportamento do Ego. A gente viu, por exemplo, que a atitude padrão dele é ser um antagonista ao artista, partindo de uma posição hostil.
E isso é um problema porque não é assim que um crítico deve se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, bons críticos precisam sim ter uma certa dose de confronto. É como defende o crítico brasileiro Arthur Tuoto. Para fazer uma crítica, não basta simplesmente fazer uma análise passiva da obra em questão. Não basta fazer uma mera descrição técnica dos elementos que compõem a obra. O crítico precisa ir além disso e desafiar a obra. E por desafiar, eu não quero dizer que se deve ter uma posição hostil como a do ego. Desafiar a obra significa pensar sobre o que ela tem a dizer, é colocá-la dentro de um contexto histórico ou artístico, é refletir sobre seus temas, e é a partir desse confronto com a obra que o crítico vai poder tirar uma ideia e fornecer o que mais tem de valioso no trabalho dele, uma nova perspectiva. E essa é uma lição que o próprio ego nos ensina. You provide the food, I'll provide the perspective. Ou seja, para fazer seu trabalho bem, o crítico precisa estar disposto a confrontar a obra. O problema é que o ego confunde desafiar o artista com combater o artista. And you've been playing without an opponent, which is, as you may have guessed, against the rules. Então já vimos que o ego pode nos ensinar algumas lições mesmo em seu estado mais negativo. Só que o personagem desperta outras importantes reflexões sobre o trabalho da crítica no momento em que ele passa por uma transformação. Após tanto se opor ao Linguini e ao restaurante de Gusteau, o crítico decide experimentar um prato surpresa feito por Remy. E então vem a cena mais marcante do filme inteiro. Ego experimenta a ratatouille e é imediatamente levado para sua infância, porque o prato que a mãe dele fazia e que ele mais gostava era a ratatouille. E a partir desse ponto, o ego vira outra pessoa. Ele é tão impactado pela experiência que toda a negatividade dele vai embora. Ele não só elogia o prato aos montes, como também escreve um texto no dia seguinte que é basicamente um tratado sobre o papel da crítica. In many ways, the work of a critic is easy. We risk very little, yet enjoy a position over those who offer up their work and themselves to our judgment. E toda essa mudança de comportamento do ego nos apresenta ensinamentos muito valiosos sobre a crítica. O primeiro deles é que, em vez de ser hostil ao artista, o crítico precisa, na verdade, manter uma mente aberta. Por mais que muitas pessoas achem que críticos já estão predispostos a detonar todas as obras, a verdade é que nenhum crítico sério quer ter uma experiência ruim. Como verdadeiros amantes da arte, críticos querem ser surpreendidos, eles querem ver algo bom. E para isso é preciso deixar de lado qualquer preconceito que se tenha. É por isso, por exemplo, que você vai ver críticos como o Pablo Vilaça torcendo para que o novo Transformers seja bom. Mesmo que ele deteste todos os capítulos anteriores da franquia, ele sabe que um crítico deve estar aberto à possibilidade de ser surpreendido positivamente por cada filme. E é exatamente isso que o ego aprende no fim de Ratatouille. Sua arrogância e preconceito com o restaurante de Gusteau eram tão grandes que ele sequer considerava a possibilidade de ter uma boa experiência com a comida deles. E quando ele é pego de surpresa por algo incrível, o impacto é tão grande que ele muda completamente sua visão sobre o papel do crítico. But there are times when a critic truly risks something, and that is in the discovery and defense of the new. A segunda grande lição que o final de Ratatouille nos dá é que críticos precisam continuar aprendendo. Porque por mais que um crítico tenha estudado, por mais que ele tenha anos de experiência, é fundamental que ele tenha também a humildade de reconhecer que ele não chegou ao seu limite. Reconhecer que ele pode continuar aprendendo. Sempre dá para estudar mais, sempre dá para conhecer coisas novas, e também sempre dá para olhar para trás e ver que não tem nada de errado em você mudar de opinião sobre as ideias que você defendeu antes como crítico. O melhor exemplo disso no filme é como o ego reavalia a sua opinião sobre o lema de Gusteau: todo mundo pode cozinhar. Desde o começo do longa, a gente já sabia que o ego detestava essa frase. I, on the other hand, take cooking seriously, and no, I don't think anyone can do it. Mas no final, quando o ego descobre que o prato maravilhoso que ele experimentou foi feito por um rato, ele é humilde o suficiente para reavaliar a sua posição. E aí, o ego finalmente entende o que o chefe Gusteau realmente quis dizer com o seu lema. Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere.
Com essa cena, Ratatouille nos relembra que críticos são pessoas como nós, e que, portanto, eles não precisam ter medo de mudar de opinião. Faz parte da experiência humana mudar de ideia. E assim, vemos que uma dose de autocrítica também é essencial, porque assim o crítico enriquece sua visão e reconhece como ele pode melhorar cada vez mais como profissional e como ser humano. I will be returning to Gusto soon, hungry for more. E a última grande lição que temos com o fim de Ratatouille é sobre como pode ser saudável a relação entre o crítico e o artista. Muitas vezes nossa tendência é enxergar artistas e críticos como oponentes, como se um lado quisesse o mal do outro. Mas Ratatouille nos lembra que não precisa ser assim. Porque no fundo, o crítico e o artista são unidos por algo fundamental que eles têm em comum: a paixão pela arte. Ambos são pessoas tão fascinadas com a arte que decidiram dedicar o resto de suas vidas a ela. A diferença é que um optou por criar a obra e o outro optou por analisá-la. Claro, uma crítica negativa pode ter fortes efeitos, mas a gente se foca tanto nessa negatividade que parecemos esquecer a importância que uma crítica positiva pode ter para um artista. Ora, se o que críticos mais querem ver é boa arte sendo criada, é natural que eles, às vezes, sejam também aliados dos artistas. Não só estimulando a criatividade deles, Surprise me! como também sendo defensores da arte que eles julgam merecer mais reconhecimento. The world is often unkind to new talent, new creations. The new needs friends. Em sua crítica de Ratatouille, o crítico do The New York Times, A.O. Scott, afirmou que esse é um dos mais persuasivos retratos de um artista já feitos em filme, se referindo, é claro, ao Remy. E eu concordo com o Scott. Mas eu iria além disso. Ratatouille é também um dos mais brilhantes retratos de um crítico já feitos em filme. O longa nos engana por um tempo, fazendo a gente pensar que essa é mais uma representação negativa sobre esses profissionais. Só que depois ele demonstra ter um olhar humanizado, complexo e poético sobre o trabalho do crítico e da relação dele com o artista. E é por isso que Ratatouille vai sempre ser relembrado não só como uma carta de amor àqueles que criam arte, mas também àqueles que nos ajudam a apreciá-la com ainda mais gosto. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Ratatouille não é só, pra mim, uma das melhores animações da Pixar, é também, pra mim, uma das melhores animações já feitas em todos os tempos, e eu espero que vocês tenham gostado de analisar esse filme comigo hoje. E pessoal, se vocês querem ajudar a gente a continuar produzindo vídeos toda semana, vocês podem. Basta vocês se tornarem apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. São os nossos apoiadores que ajudam a financiar o nosso trabalho com R$5 por mês, R$10 por mês, 25, o valor fica ao seu critério. E como recompensa você ganha acesso a conteúdos exclusivos, como recomendações de filmes toda semana, tem um grupo fechado no Facebook, tem live exclusiva só para os apoiadores e tem também o nosso Cineclube Entre Planos, no qual uma vez por mês a gente assiste um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. Então, se você tem interesse em ajudar a gente a financiar o nosso trabalho e de quebra ganhar acesso a esses conteúdos exclusivos, dá uma conferida na nossa campanha do Apoia-se, o link tá aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.